Olá pessoal, estamos aqui na segunda aula do estudo da Filosofia de Fátima básico. Nós tivemos um aproveitamento muito bom no último estudo, tanto na parte da filosofia clássica, na perspectiva de Fátima e também na questão do estudo da ação social. Nós paramos na página 18 da filosofia clássica e vamos seguir adiante agora, tá? Só que com mais calma. Era um estudo previsto para 22 aulas, mas tem que ir com mais calma. Parece que as pessoas têm uma dificuldade de desconstruir as ideias já arraigadas, já presas, engessadas por essa doutrinação religiosa. Então a nossa ideia é fazer não é nem uma limpeza, mas uma abertura de mente para esses questionamentos, tá? Estou aproveitando um tempo livre aqui. Estou até na casa de Fátima, aproveitando o tempo livre para poder gravar e passando para vocês. Qualquer barulho externo, alguém chamar, entendam que é natural por conta disso. O livro da filosofia clássica que a gente está estudando nesse básico 1, é o seguinte, é o livro que é um material da Secretaria de Educação do Paraná, dado no 2º ano do ensino médio. É maravilhoso, sensacional. E ele dá uma base boa para o entendimento da filosofia. A gente estuda ele, depois pega um tema da filosofia, da perspectiva de Fátima, depois a gente estuda uma ação social. E vamos seguindo assim para preparar mulheres e homens, cidadãos, para uma sociedade mais justa, com maior respeito à opinião e um enriquecimento pela pluralidade, né, das ideias. Muito bem, na página 19 do livro citado, que vai estar aqui na descrição, o link, o título é A Vida Cotidiana na Sociedade Grega. Entenda bem, hoje, em 2020, chegando quase a agosto de 2020, nós temos aí uma sociedade no mundo bastante diferente do que vivia naquela sociedade grega. Mas é importante ter uma ideia dela para entender como pensavam também as pessoas. A sociedade nos influencia de forma direta, da mesma forma que nós influenciamos a sociedade. Como o homem tem uma necessidade natural de se inserir, vou usar um termo novo, se pertencer em um meio, então ele vai tentar se adequar àquele meio. Essa é uma coisa que é perigosa às vezes, porque tem muitas coisas no meio que são boas. Mas se você estiver no meio marginalizado, no sentido de opções de droga, você vai querer se adequar àquilo ali para poder se sentir pertencido. E isso não é uma coisa legal. E é uma coisa que eu coloco um adendo, que é muito legal das igrejas evangélicas. Em comunidades muito violentas, as igrejas evangélicas são fundamentais, porque elas prometem que se você sair daquele mundo de drogas, de tráfico, ou de que for, de maldade, o que for, você será salvo porque você aceitou Jesus. E a pessoa força uma mudança exterior. Não sei se vai mudar interiormente, mas ela vai querer mostrar uma mudança. Logo, acaba ajudando centenas de pessoas ou milhares que estejam dispostas a querer mudar, mas não tem força pelo meio, né? Isso é um elogio que eu acho que todas as outras doutrinas e religiões poderiam ter, não com a mesma temática, mas ter para poder propor alguma mudança, oportunidades para pessoas em meios onde algumas oportunidades não são tão comuns, tá? Depois coloque embaixo sua crítica, refutação ou a sua opinião sobre isso. Mas na sociedade grega, ele diz aqui assim: quando dizemos que a filosofia nasceu na Grécia, pontuamos que a Grécia do século V a.C. não possuía um Estado unificado, mas era formada por cidades e estados independentes, as chamadas polis, que foram berço da política, da democracia e das ciências do Ocidente. Transformaram a matemática herdada dos orientais em aritmética, geometria, harmonia e lapidaram o conceito de razão como um pensar metódico, sistemático, regido por regras e leis universais. Quando vêm as vertentes, inclusive políticas ou outras vertentes religiosas que querem desconstruir tudo que foi aprendido,
para colocar uma coisa nova, me preocupa, porque a aritmética sem a matemática não existiria, a geometria sem a matemática não existiria. Então é necessário que os saberes eles tenham uma base necessária para que nós possamos nos desenvolver. A ciência, de uma forma geral, não existiria se não fossem os moldes primordiais e básicos de conhecimento humano. Querer desconstruir tudo é querer tirar a própria evolução e desenvolvimento da espécie humana. Os gregos eram um povo comerciante, propensos à navegação e ao contato com outras civilizações. A filosofia nascera das adaptações que os pensadores gregos regimentaram aos conhecimentos adquiridos por meio destas influências. E da superação do pensamento mitológico. Quer dizer, passou aquela fase de acreditar na mitologia, nas historinhas de faz de conta. Agora não mexe mais com a fantasia dos jovens, nem dos adultos. O que é agora que vai desenvolver a partir disso, né? Então, o pensamento, a superação do pensamento mitológico, buscando racionalmente aliar essa nova ordem de pensamento, propriamente grega. A vida na polis. Mas, afinal, o que é a polis? Como se constituía? Uma certa extensão territorial, nunca muito grande, continha uma cidade onde havia o lar, o fogo sagrado, com o fogo sagrado, os templos, as repartições dos magistrados principais, a ágora, onde se efetuavam as transações, e habitualmente a cidadela na Acrópole. A cidade vivia no seu território e a sua economia era essencialmente agrária. Competiam-lhes 3 espécies de atividade: legislativa, judiciária e administrativa. Não menores eram os deveres para com os deuses, pois a polis assentava em bases religiosas, e as cerimônias do culto eram ao mesmo tempo obrigações cívicas desempenhadas pelos magistrados. A sua constituição dependia da Assembleia Popular, do Conselho e dos tribunais formados pelos cidadãos. A fonte é Pereira, né? Em Gomes e Figueiredo, 1983, página 94 e 95. Olha só, meus amores, observe que os mitos já perderam a força. As pessoas já não estão acreditando mais necessariamente nesses mitos, certo? Mas aí nós vemos que algumas heranças continuam, como as consultas com os oráculos, que são os médios atuais. Só que esses oráculos, eles tinham um fator determinante, e essas questões religiosas já mudavam. E como a perspectiva religiosa da época era politeísta, então eles acreditavam em deuses diferentes. Não muito diferente do que, mal comparando, por exemplo, o candomblé, nos dias atuais, de origem africana, onde nós temos orixás, que são divindades que representam o vento, a força da natureza, as águas. Então, acaba que essa simbologia ela vem até hoje, não desmerecendo, desculpe o barulho da rua, tá? Não desmerecendo, não desqualificando nenhuma perspectiva religiosa, muito pelo contrário. Acho lindo o candomblé. Mas que essas tradições são muito antigas, né? De representações. Então, assim que funcionava o pensamento religioso, perspectiva religiosa da época. E também continuavam algumas consultas com os oráculos, era muito comum isso. E eu vejo como uma coisa muito interessante. Eu vou aproveitar essas aulas para comentar mais, eu acho que vai ser mais aproveitada, e ler menos tópicos e comentar mais, e depois estender o número de aulas, mas a gente ter um conteúdo mais empírico, né? Pelo menos na minha experiência pessoal. Observem bem, a necessidade de um cidadão procurar um oráculo ou um médium para ter resposta para a sua vida é fugir da sua própria obrigação de ser racional. Uma coisa é você ir, como aqui na Filosofia de Fátima, para um trabalho do Vicente de Angola, onde a pessoa vai sentar, orar, fazer um mantra, pedir ajuda, mesmo que as consciências se comuniquem. Como os antigos oráculos, eles não dependem daquela função para serem felizes ou tristes. Eles se sentem inspirados
E aí a sua razão, a sua lógica, a tônica do seu próprio saber é que vai dar força para a decisão. Se não, a você que acredita na reencarnação, não teria sentido nenhum você achar que dependemos da opinião de espíritos ou das consciências, dos guias para a tomada de decisão de cada um. Nós estamos na Terra para tomada de decisão. O que nós podemos fazer é pedir orientação, eles vão nos inspirar. Como aconteceu com Einstein, grandes pensadores, gênios da humanidade. Eles tinham um problema, eles dormiam, quando acordavam estavam com o problema resolvido. E eram fórmulas ou coisas que iam resolver no seu dia a dia. Então, a minha crítica sobre isso é: os oráculos foram fundamentais para uma sociedade que tinha um grave problema de assumir responsabilidade, que se sentiam culpados, e daí precisavam consultar oráculos para decidir. Por quê? Se o oráculo errar, foi o oráculo que errou. Se o oráculo acertar, você agradece, quer dizer, você não assume culpa, mas também você não tem benefício, mérito nenhum pela consequência da sua vida. A maioria das religiões, doutrinas e filosofias religiosas existentes querem dizer que se você agir de uma forma, você será salvo. Se você fizer de determinada forma, você será salvo. Eles não colocam, na realidade, de uma forma mais ampla, de uma forma onde dá a possibilidade do ser humano escolher. Nós vimos no karma que muitas religiões colocam lá o karma como, por exemplo, eu vou pegar um tema, até coloquei no meu Facebook outro dia sobre isso, para debate. Eu peguei o aborto, que é um tema polêmico, e aí recortei uma moça que foi estuprada, que é um caso muito delicado. E aí, nesse caso, deve-se abortar ou não? E a maioria das pessoas falou, se ela foi abortada, olha que gravidade, se ela foi abortada é porque ela fez algum mal a essa pessoa no passado, ela tem que sofrer. Olha que coisa estúpida, eu me sinto juiz e acho que está tudo bem ela sofrer aquela situação, porque ela vai poder, ela fez mal no passado, está pagando. Pelo amor de Deus, gente, tem que usar a lógica, o raciocínio, pelo amor de Deus. Outro dia eu ouvi uma senhora, não existe bala perdida, bala é achada, é porque a pessoa fez um mal no passado. Gente, pelo amor de Deus, Deus deu um cérebro com conexões e uma capacidade maravilhosa de absorção de conhecimento, seja pelo hipocampo, a um resgate mais antigo, mnemônico ou de memória, do que a gente viu, que a gente ouviu, até outras situações de captação sensoriais, transduções que ocorrem o tempo todo. Essa capacidade intelectiva para quê? Para eu ficar preso a um dogma? Isso é um dogma. O dogma do karma. Eu tenho que acreditar que tudo que eu estou passando tem que ficar calado, porque eu fiz em outra vida. Aí os superiores sempre mandando e a gente sofrendo. Pelo pouco conhecimento que eu acredito armazenar meu repertório e falar a respeito, eu vou lhe dizer, isso é um absurdo, isso é esdrúxulo. Então não há um acolhimento para a mulher que foi estuprada, são duas vítimas, né? Acaba que aquele ser que vai reencarnar e a mãe que a gente não acolhe. Então o debate não é necessariamente se deve abortar ou não. A questão implícita que eu coloquei é para saber se as pessoas estão tendo empatia, se elas conseguem se colocar no lugar do outro. E pasmem, muitos de nós não conseguem. O instinto de sobrevivência, só a minha vida, é mais importante do que eu me preocupar com outra pessoa. É por isso que a filosofia de Fátima tem duas bases. Ação social, que é ajudar a fazer caridade, e estudo da filosofia clássica. Um depende do outro. Você ajuda e entende que você é ajudado. E você estuda para abrir a mente e não ser refém, não ser gado, não ser, sei lá, apenas fazer o que seu rei mandou, tá? Então isso é muito importante para a gente questionar. Vamos dar uma continuada, vou ler mais esse texto, para a gente concluir a parte da filosofia clássica. Ainda na página 19, o mito e a origem de todas as coisas. A multiplicidade de ideias e vertentes que formam o mito pode aparecer muitas vezes como desordem. A filosofia pode ser entendida como a tentativa de subordinar essa multiplicidade de expressões à ordem racional, de enfrentar a dificuldade de entender os contrários misturados,
que povoam a vida. Entre mito e filosofia tem-se duas ordens, ou duas concepções de mundo. E a passagem da primeira à segunda expressa uma mudança estrutural da sociedade. Identificar ou pensar as várias ordens seria como identificar as constelações na imensidão do céu. As narrativas míticas tentavam responder às questões fundamentais, como a origem de todas as coisas. Como é que começou? Deus criou tudo, veio do Big Bang, né? A condição do homem, as suas relações com a natureza, com o outro, com o mundo, enfim, a vida e a morte. Questões que a filosofia desenvolveu no decorrer de sua história, mas aqui podemos formular outra questão. A filosofia nasceu da superação dos mitos, mas foi uma superação gradual ou um rompimento súbito. Para tanto, temos que primeiramente identificar algumas diferenças básicas entre os mitos e a filosofia. É sensacional. A gente vai vendo, como eu gosto disso, a gente vai vendo a evolução do pensamento aqui, né? O mito, mitos, que em grego, né? Mitos, M-Y-T-H-O-S, deixa eu ver aqui. Às vezes a energia aqui, pelo amor de Deus, cai não. Hein, tio? Pronto, agora vai, hein? O mito é narrado pelo poeta, acho que se pronuncia assim, Rapsodo, que escolhido pelos deuses, o oráculo falou que os deuses escolheu ele, transmitia um testemunho incontestável sobre a origem de todas as coisas, oriundas da relação sexual entre os deuses, gerando assim tudo que existe e que existiu. Os mitos também narram um duelo entre as forças divinas que interferiam diretamente na vida dos homens, em suas guerras e no seu dia a dia, bem como explicava a origem dos castigos e dos males do mundo. Ou seja, a narrativa mítica é uma genealogia da origem das coisas, a partir de lutas e alianças entre as forças que regem o universo. As brigas do bem e do mal que todo mundo tem, ninguém é bonzinho só, ninguém é malzinho só, nós somos os dois o tempo todo, ou muitas vezes estamos alternando. Quer dizer, o tio Rapsodo, o oráculo falou que de repente o oráculo era o tio dele, o pai, o parente, gostava dele, que os deuses falaram para ele que somente ele poderia dizer todas as respostas santas. Sacou? Pega o outro, a revelação, que somente eu tive a revelação. Eu sou médio, somente eu tive uma visão com o futuro, e sem lógica. Os oráculos e os médiuns e essas pessoas de visão têm uma função: trazer informações que não são debatidas normalmente no contexto racional, vem pelo campo da fé e joga aquela informação. E modifica-se o pensamento, mas não condicionar as pessoas a pensarem daquela forma. Eu vou repetir. Os oráculos, os guias, os médiuns, essas pessoas que têm esses dons em várias igrejas, eles captam de Deus, extraterrestre, consciência espiritual, o que você entender que é. Essa informação joga no contexto da racionalidade, mexe com, porque são ideias que são novas, ou que eles não estão pensando porque é no contexto da fé, e aí renovam, respiram, traz um ar aquelas ideias, mas não para condicionar, mas para oxigenar as ideias que estão presentes. Isso é fundamental você entender. Sendo assim, a filosofia, por outro lado, trata de problematizar, trazer problemas, questões, o porquê das coisas de maneira universal, isto é, na sua totalidade, buscando estruturar explicações para a origem de tudo nos elementos naturais e primordiais: água, fogo, água, fogo, terra e ar, por meio de combinações e movimentos, enquanto o mito está no campo do fantástico, do maravilhoso. A filosofia não admite contradição, exige lógica e coerência racional. E a autoridade destes conceitos não advém do narrador como no mito, mas da razão humana, natural, em todos os homens. Tá?
A questão da razão, ela é fundamental em tudo, absolutamente tudo que se pensa. Eu vou trazer, a gente está falando sobre filosofia clássica, eu misturo algumas coisas para a gente pensar, mas eu vou trazer outra coisa que ontem eu coloquei numa live do Instagram, surpresa. A moça, a Karina, me perguntou, eu acho que é Piracicaba, e os autistas na perspectiva de Fátima? Aí, mas porque depois ela me falou que muitos médiuns, eles dizem que autistas são seres que sofreram, fizeram coisas ruins, olha a ideia do karma, né? E vieram encarnar como autistas. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor, eu tenho outra perspectiva de fé, que eu não posso explicar racionalmente. Que, por Fátima, são seres iluminadíssimos, numa frequência vibratória mais elevada, e que ao entrar nesse campo físico, a frequência era mais baixa e não incorreu numa, como é que eu vou dizer, não ficou na mesma frequência. Daí é um ser muito iluminado que não consegue utilizar aquele corpo. Simples. Mas Fernando, tudo é programado, não cai uma folha que Deus não veja. É mais uma vez você achar que Deus controla tudo e você não tem poder na sua vida. Você acha, se você acredita em reencarnação e acha que toda reencarnação é programada, você não está acreditando no livre-arbítrio. A não ser que o livre-arbítrio seja na programação que você teve antes. Mas mesmo assim você tem livre-arbítrio agora. Ficaria preso na pré-determinação. Então, eu estou trazendo questionamentos, como a filosofia faz. Para de ser pedra, tá? Pedra é aquela pessoa que fica parada e não faz nada. Fica aí, você fica, não. A gente tem que se movimentar, tá? Nem que seja como uma pedra se escorrendo no lodo, mas a gente tem que sair do lugar. A proposta desse estudo é fazer uma pesquisa, né? Fazer uma entrevista com diversas pessoas e perguntar. Você vai sair para perguntar para os seus familiares agora. O que eles entendem por mito? Papai, o que é mito? Estou falando política não é político não. O que é mito? Quais são os mitos que eles conhecem? Você conhece algum mito? Mito da caverna, que é o mais comum, o mito de Sófocles, que foi do Édipo, que a gente viu. Qual um mito que ele conhece? O mito, vai faltar a memória agora, mas vocês vão me ajudar. Eu acho que é do Narciso, né? Que ele olha para o lago e se apaixona. Qual o mito que o papai e mamãe conhecem, os irmãos, namorada? Pergunta. Aí você relate, né? Você vai escrever o mito que mais chamou a atenção do grupo. Poxa, mamãe falou um mito que não conhecia, geral, vou escrever sobre ele. Você vai organizar isso. Se você estiver estudando em grupo, você vai fazer o seguinte: pegar, colocar uma cartolina ou num papel o que você mais gostou dessa pesquisa e mostrar para eles. Todo mundo se reúne e mostra. Se não teve, você está sozinho, faz isso com seus amigos. Vai ser muito bom. Olha o repertório aumentando. Ei? Olha o repertório de conhecimento aumentando. Tua mente vai se expandindo junto. E a outra proposta é: construa 2 colunas formulando uma explicação mítica à esquerda e outra racional à direita sobre um determinado fenômeno natural, elencando comparativamente suas características e apresenta as pessoas a quem você quiser. Eu vou resumir isso. Pode ser um mito que você cria. Exemplo. Você tem... Eu vou dar um exemplo aqui bem... Você, como constituição de corpo físico, tem 2 olhos, um nariz com 2 narinas, uma boca. Não poderia ser 2 bocas? Não poderia ser 4 olhos? Não poderia ser 8 narizes? Não poderia ser, sei lá, uma orelha? Por que 2 mãos? Por que 10 dedos? Então, na concepção mítica, cria um mito, explicando por que somos assim. Tá? E na concepção racional, por que você acha que é assim? Racional. Tenta não falar necessariamente de Deus agora, uma visão mais ampla. E aí você vai abrindo o pensamento para questionar. Eu vou ficando por aqui, que eu acho que deu para a gente ver bem a parte da filosofia clássica. Tá? Deixa eu colocar aqui, só para não esquecer. E aí a gente já tem um material. Eu sugiro que ao você estudar, você já vai comentando. Não fica querendo arrebentar, não. Eu vou arrebentar.
eu vou arrebentar, vou fazer um comentário melhor que o outro. Não, gente, aqui a gente não concorre um com o outro. Aqui a gente, na realidade, agrega valor um com o outro para poder ajudar, tá bom? Então, paro por aqui, já anotei onde nós paramos e eu vou abrir a perspectiva de Fátima para a gente dar continuidade, tá? Você vai ver que até terminar esse curso básico, você vai ter outra concepção até da religião que você professa. Isso é uma coisa muito interessante. Muito bem. Agora o recorte para a filosofia e perspectiva de Fátima. Um assunto, tá? A gente falou sobre karma, aula passada, a gente tocou agora no assunto sobre predeterminação. E eu vou ler. Esse livro também tem um link para baixar gratuitamente, os dois podem baixar gratuitamente. Aliás, todos os livros da filosofia de Fátima podem baixar gratuitamente, alguns de domínio público também, em casadefátima.org/livros, tá bom? Na página 21, tem aqui a predeterminação da vida física. Acreditar que toda a experiência de uma vida já é predeterminada é retirar toda a possibilidade de escolha e livre-arbítrio do indivíduo. Antes da encarnação, compartilhamos com os nossos amigos o que desejamos experimentar. A soma da força de todos os amigos gera possibilidades, oportunidades para a construção viável desta realidade. Então, poxa, eu queria reencarnar no Brasil, ó. O Brasil tá maneiro, tropical, tá show de bola, quero ir para lá. Poxa, mas aí seus amigos vão conversando, você não acha que reencarnar não vai te ajudar, você é uma pessoa egoísta pra caramba, é melhor tu ir para outro lugar, não sei o quê. A construção disso vai dar um norte. Para que qualquer plano se cumpra, é necessário o esforço, o planejamento e execução. Então daí falou com os amigos, chega lá, os programadores de lá, desse local, desse mundo das ideias, como falava Platão, pô, eu quero reencarnar no Brasil mesmo, cara. Mas olha, tem uns pais maneiros aí que eu acho que é legal, foram meus irmãos no passado e tal. Dá? Dá, pô, vamos lá. Vamos conversar com eles. Planejamento, hein? Então aí você está no campo do... Primeiro você se esforçou, agora você está planejando. Ah, papai, tá bom, mas só com 30 anos que dá para tu nascer, tá bom, tá maneiro, vamos lá. Todo mundo aceitou. Aí você vai executar. Em algum desses campos você pode errar, claro. Estamos em desenvolvimento nessa perspectiva de aprendizado. Ah, mas Deus não ia permitir o erro. Mas olha, não é erro porque você não aprendeu ainda. Então você não pode se culpar. Mas incorrer em responsabilidade, sim, faz parte do desenvolvimento. Se Deus quisesse, havendo a possibilidade de ser Deus, né? Estou falando para um público aberto, que tem muitos ateus também. Havendo a possibilidade de ser Deus, se Ele quisesse a gente perfeito, criava perfeito. É ponto final. Se Ele botou no mundo para a gente desenvolver, seja uma vida só, várias, é porque Ele quer que a gente aprenda. Então, se Ele quer que a gente aprenda, isso é racional, a gente vai errar, porque tem coisa que eu não sei. Ah, Fernando, faz um bolo de chocolate. Não sei. Por mais que eu veja lá tudo direitinho, como fazer, eu vou errar porque eu não tenho experiência. Vou me culpar por isso? Não. E vou aprender. Então, isso é lógico, isso é racional. E pode incorrer em responsabilidade, sim. Tá? E outra coisa sobre essa questão da reencarnação. Vocês veem numa lógica de doutrinação ideológica, onde todo mundo vai reencarnar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Gente, para. Tem seres que reencarnam de forma compulsória. Ou você acha que tudo é luz? Vê Hitler reencarnou. Você pensa o quê? Ah, não, ele queria ser bom. Não foi, cara. Para o cara fazer aquele tipo de coisa, ele tinha, sim, já fixo na mente dele que ele queria fazer. Eu sugiro ler o livro de, se não me engano, de João Nunes Maia. E deve ser o Espírito de Miramês, eu não tenho certeza. Confira e coloque aqui. Que fala sobre a... Como é que chama? Eu esqueci o nome do livro agora.
Eu acho, não sei se estou falando bobagem, faz muito tempo que eu li, que é o do Francisco de Assis, que ele fala que Francisco de Assis foi a reencarnação do João Evangelista. E eu acho que é nesse que ele fala a Cruzada, que era uma cidade espiritual, que um dos príncipes era isso é um contexto de fé, né? Que era o Hitler. Ué, se o cara já era malzinho, mauzão, e vai reencarnar, como é que ele reencarnou? Então havia pessoas dele que deixaram. Então nem tudo foi completamente certinho. Opa, saiu do meu controle agora, Deus já não controla tudo. Ou Deus permite que ocorra as coisas. E se Deus for mais observador do que necessariamente controlador? E se você está criando Deus à sua imagem e semelhança de controle com seus filhos, né? Dentro dessa perspectiva aí, algumas encarnações podem ser compulsórias, sim. Mas foi permitido por Deus para uma prova, Gente, nós precisamos sair da infância dessa concepção. Isso é fundamental. Só há um jeito de você não ser joguete desse tipo de ideias. É você ter uma concepção mais aberta. Eu vou dizer mais, eu vou jogar para a gente questionar. Se realmente todas as casas religiosas são luz, aonde os espíritos do mal vão querer primeiro tentar? Nas casas religiosas. Qual cargo vai querer ocupar? As lideranças religiosas. E que ideias vão querer dar? Aquelas que sejam melhores para eles. Pensem sobre isso. E aí, continua aqui. Antes da reencarnação, compartilhamos com nossos amigos, a soma e tal, planejamento. Não há por que sermos reducionistas com um esforço alheio para achar que tudo estava predeterminado. As pessoas estão mudando, estão escolhendo, estão se desenvolvendo. Ao escolheres melhor e investires mais tempo e energias nos teus sonhos, poderás ver a grandeza de quantos entregaram muitas vezes a sua própria vida para a tentativa da construção da felicidade de muitos. É muito fácil falar assim. Chico Xavier era um missionário. Logo, tudo que ele passou, ele poderia passar. Ele entregou a própria vida para ajudar as pessoas. Mas Francisco de Assis era um missionário. Amores, ele tinha uma concepção humana, ele participava de uma guerra, ele abriu mão de tudo para poder servir a sua ideia de Cristo, de Jesus, de bem, de caridade. Sendo assim, meus amores, ele tomou uma decisão. Se você começa a lutar pelo seu sonho, se você começa a lutar pelo que você acredita, se você começa a lutar pelo aquilo que te realmente faz viver, quando você, alcançando ou não, só seguindo aquele caminho, você vai ter a possibilidade de dizer, meu Deus, como foi difícil, como foi árduo lidar com as minhas culpas, como foi maravilhoso ver as minhas vitórias que eu estava no caminho certo. No fim, eu não lutava contra os outros, a competição era comigo mesmo, era o bom combate. Logo eu vou olhar para aquelas pessoas que lutam e vou dizer, meu Deus, quem foi esse cara, Chico Xavier? Quem foi esse Francisco de Assis? Que bem que eles realizaram, entende? Então, quem foi Zélio Fernandinho de Moraes? Quem foi Bezerra de Menezes? Então a gente começa a ter uma construção de mais realismo para essa luta, tá? Essa perspectiva de Fátima eu paro por aqui, vou anotar. Vocês vão olhando e vocês vão escutando e vocês vão comentando, gente. Sugiro isso, porque ao comentar, vocês vão guardar mais essa informação na cabeça de vocês, tá bom? E de ação social, eu sugiro aqui uma proposta de interação para você, para seu grupo, para estudar sobre, que é uma ação social para cortar cabelos de pessoas de comunidade ou moradores de rua. Então veja, o que é que eu preciso para fazer essa ação social? Eu preciso de voluntários que saibam cortar cabelo. Preciso de voluntários que tenham conhecimento sobre isso, que tenham equipamento também para cortar o cabelo. Quais os critérios das pessoas que você vai dar? Vai abrir para todo mundo?
Porque você tem que saber quantos voluntários você tem. Eu tenho 10 voluntários. Cada um vai cortar quantos cabelos? 20. Então você tem uma quantidade de pessoas que você pode chamar. 10 vezes 20 dá 200 pessoas. Então você pode fazer ali 200 pessoas ajudadas. Mas qual o critério de escolha? Aí você vai ver na sua comunidade, no local que você trabalha, na filosofia de Fátima, qual o critério de escolha que você vai dar. Os que estão em pior estado de cabelo, precisa tratar logo, cuidar logo. Os que não têm condições financeiras, estão em situação mais extremas. Os que, sei lá, você vai ver o critério. Planeja isso. A ação social se planeja, não se leva nas coxas. Se faz de qualquer jeito. Então, desculpa, eu estou com uma leve dificuldade respiratória, mas é normal, da idade. E aí, se eu der uma embromadinha por conta disso. Então, sendo assim, você vai ver os voluntários, o local que você vai atender para poder ajudar. Você vai convidar as pessoas, planejar como será esse convite, como será a seleção. Outra coisa, houver os voluntários, esse papo de não sabe que a mão esquerda não sabe que a mão direita dá. Isso é quando você faz a caridade. Foi você que deu dinheiro, você que deu a coisa, então que ninguém saiba. Agora, esses voluntários são profissionais, não são? Foi lindo o que eles fizeram, isso vai ficar no coração deles. Estamos numa sociedade atualmente destruída por essa pandemia. Custa você tirar uma foto, filmar e mostrar aquele voluntário cortando o cabelo de quem autorize? E mostra, olha que fantástico, que sensacional, o cara barbeiro tal, cabeleireira tal, cortando o cabelo aqui e tal, olha que trabalho bonito. Você já está fomentando um comércio local, sem querer ganhar nada, você fomenta a vida profissional daquela pessoa que está sendo ajudada. Isso é muito legal. Sem falar que você pode também pedir ajuda a materiais que vão ser inclusos. Shampoo, dinheiro. Esse dinheiro sempre tem uma reserva no trabalho de fé. Isso tem que ser muito bem administrado pelas casas de Fátima e grupos espalhados. Mas shampoo, condicionador que vai usar, algum creme especial, você tem que ter pelo menos alguma coisa se os voluntários não tiverem como fazer. Se você não é um desses voluntários que vai cortar o cabelo, você pode muito bem, essa ação social eu adoro, porque começa a me vir tantas ideias para ajudar. Então você pode estar lá presente, anotar o nome, anotar o endereço, quando tiver alguma ação social, alguma doação de algo parecido, já doar para aquela pessoa, essas coisas. Você pode também fazer isso para os velhinhos, os idosos, nos abrigos, como a gente falou na semana passada. Não pode? Pode. Pede autorização, administração do abrigo, você pode fazer isso. Um dia de maquiagem para os velhinhos, olha que legal. Além de cortar o cabelo, faz a maquiagem delas, olha que coisa maravilhosa. Então tá aí uma boa sugestão de ação social que você pode fazer na sua comunidade. No caso dos grupos de estudos da filosofia de Fátima, peguem essas fotos, imagens que foram autorizadas, manda para a tua coordenação local, dos grupos de estudo, para que sejam divulgados. O bem tem que ser espalhado. Não é mostrar que fez o bem tem que ser espalhado. Para concluir, eu deixo uma reflexão de tantas ditas nessa aula. Você hoje abre um jornal, você aperta, sai sangue. Você hoje vai liga a televisão para um telejornal, a maioria deles só notícia ruim, às vezes mentirosas, focando num determinado político ou ideologia. Meu Deus! E se as notícias ruins são propagadas, por que as boas não? Então tem que propagar sim, tem que colocar na rede social sim. As pessoas têm que saber o que é bom, inspirar elas ao bom, inspirar elas ao certo, inspirar elas à sensatez, inspirar elas ao correto, que é ajudar as pessoas, sem criar codependência. Nada de codependência. Tipo, estou dando alimento, vou dar a vida toda. Não. Estou cortando o cabelo, eu vou cortar a vida toda. Não. Meu querido, minha querida,
estamos te ajudando com muito amor e carinho. Mas na hora que tu estiver trabalhando, vem você ajudar a gente aqui. Essa é uma sugestão de uma reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Vou fazer que nem o pessoal. Deixa o like, compartilha, se inscreve, para que a gente possa continuar esse curso até o final da Filosofia de Fátima, aberto a todos. E espero que transforme a sua vida como transformou a minha. Nós não fizemos no início o mantra, vocês me desculpem, que normalmente a gente inicia com mantra. Será que é isso a minha respiração? Leve ansiedade? E vocês, por favor, me perdoem, eu vou fazer agora no final. E que a gente possa continuar esses estudos para abrir cada vez mais a nossa mente. Que a vida entre no seu corpo físico, que ela possa oxigenar, iluminar também de leveza a sua alma, seus dias, e que possa a vibração do universo transformá-lo em um ser cada vez melhor. Obrigado.